Olá, amigos. Aqui é o Iago Knut e você está no canal Recruta Beto. Amigos, vamos falar da questão do Nicolas Ferreira, né, que está agitando a direita, né, está causando aí, está mexendo as placas tectônicas da direita do Brasil, né. Galera, eu já vou falando aqui que eu não sou de direita, eu já falei isso várias vezes. Nem sou esquerda, nem direita, nem centro, nem merda nenhuma, né. Não estou de lado nenhum político no Brasil. Eu acredito que os políticos, todos eles, estão governando apenas pelos seus interesses, não querem o bem comum da população, né? Podem ser de qualquer ideologia, eles sempre vão arregar, entendeu? O político, ele é expert em contar mentiras, em iludir, ludibriar, né? É igual aquele cara fanático pela ex, entendeu? Que a ex fica enchendo de esperança, né? Muitas vezes a mulher fica iludindo o cara e o cara fica lá, né? Louco pela mulher, enfim. Antes de comentar desse assunto, já quero pedir para vocês que se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, né, e o seu comentário abaixo, tá? Se quiser ajudar a gente com qualquer valor no Pix, a chave Pix está aqui, tá? Do ladinho aí da tela. Você manda o Pix pra gente com a sua mensagem, a sua crítica, o seu comentário a respeito. Enfim, sem mais delongas, vamos comentar esse vídeo, porque tudo começa lá em 2024, né? Quando o Nicolas Ferreira, que já estava tendo um destaque importante na direita, ele resolve ali, dizem, né? Dizem, na época, eu deixei isso inclusive até explícito, quem me conhece e debateu comigo sabe, que eu disse que o Nicolas Ferreira estava flertando com o marçalismo. E muita gente veio dizer que eu estava ficando maluco, né? Que só foi um comentário, um elogio. E o que que acontece? Depois das tretas recentes do Nicolas Ferreira com a família Bolsonaro, né, agora o pessoal da direita, né, os conservadores, estão atacando o Nicolas Ferreira, né, usando a narrativa que no passado eles diziam que era mentira, que o Nicolas não estava apoiando o Marçal em merda nenhuma, que só foi um comentário, um elogio e tudo mais. Inclusive pessoas que defendem o Nicolas, defendiam, né, o Nicolas Ferreira, diziam na época que ele não estava do lado do Marçal e foi um bafafá, né? Inclusive o próprio Bolsonaro criticou o Nicolas Ferreira, dizendo que ele era oportunista, mas ainda assim ele estava com a base forte dele de pessoas da direita, como ele hoje tem, entendeu? Apesar de todas essas tretas, o Nicolas Ferreira ele segue forte na direita. O que aconteceu? Depois de quase 2 anos, o Nicolas Ferreira se envolveu aí numa treta, chamando o Renan, o filho do Bolsonaro, de topeira cega, né? E agora segue as tretas. Aí o Eduardo Bolsonaro também fez um vídeo, ou foi um post, eu tô por fora agora, não me lembro mais, chamando o Nicolas Ferreira de oportunista, né? Porque assim, cara, você vai entender toda a dinâmica. A família Bolsonaro querem seguir no poder, entendeu? Eles estão vendo que o Bolsonaro é um leão morto, então todo mundo quer a coroa do leão morto, entendeu? Pode ser que até o Nicolas queira também. Ele tá fazendo. O Nicolas está abrindo caminho para ele, entendeu? Ele tá abrindo caminho para ele. Entendeu? Ele tá abrindo caminho para ele. Eu não tiro a razão do pessoal que tá insatisfeito com o Nicolas Ferreira, né? Mas assim, a gente vê que as tretas, cara, são puramente vindas da família Bolsonaro, que estão com inveja do desempenho do Nicolas Ferreira, desde quando ele se destacava, tá? Muito antes dele arrumar treta com esse negócio de Marçal, eu já vi críticas do Eduardo Bolsonaro em cima do Nicolas Ferreira, né? E eles estão vendo que o Nicolas Ferreira ele está criando uma nova vertente da direita. O Nicolas não é bobo. Em algum momento ele vai se juntar com o Pablo Marçal de novo, que ele viu que o Pablo Marçal foi muito bem votado. E o Marçal, somado com a popularidade do Nicolas, pode formar uma nova variante da direita no Brasil. E é isso que a família Bolsonaro mais tem medo, entendeu? É isso que a família Bolsonaro tem medo, de enterrarem debaixo de 7 palmos o nome do Bolsonaro, né? E o bolsonarismo acabar. Porque eles acham que direita tem que ser bolsonarismo. Se vier qualquer outra pessoa no nome da direita, se usurpando da direita no Brasil, eles querem demonizar, eles querem enterrar qualquer pessoa que queira crescer em cima do nome da família Bolsonaro, que foi o que o Nicolas Ferreira fez. Né? Apoiou o bolsonarismo e agora ele está muito mais influente dentro do bolsonarismo, da direita, né? E daqui a uns dias, eu acredito que já, né? Já. O Nicolas Ferreira ele não precisa mais do Bolsonaro para nada, entendeu? Ele não precisa mais do Bolsonaro para se eleger, isso é fato. É isso que políticos fazem, eles usam o apoio de alguém mais influente, e depois que quando eles estão mais influentes do que a pessoa, eles chutam aquela pessoa, eles não querem mais parceria, porque eles não precisam mais, você só foi uma escada. É isso que os políticos fazem, é isso que o Nicolas Ferreira fez. Entendeu? E ele está pensando no futuro dele, em desenvolver a chapa dele,
né, em criar a bolha política dele, assim como o MBL tem sua bolha política, a esquerda tem sua bolha política, o bolsonarismo é uma bolha política, o Nicolas Ferreira ele quer criar a bolha política dele, né, e é isso que todo cara interesseiro quer fazer, entendeu? Quer criar a comunidade dele, né? E a família Bolsonaro está extremamente em alerta. A Michelle Bolsonaro também e outros, né? Porque o Nicolas Ferreira não está apoiando o Flávio, tá apoiando o Flávio de maneira velada, por conta dessas tretas aí. Eu acredito que ele não vai apoiar o Flávio Bolsonaro, não, tá? E os filhos do Bolsonaro estão, né, em guerra, em pé de guerra com o Nicolas Ferreira por conta disso, por conta do protagonismo que ele está exercendo na direita. E eles vão fazer de tudo para calar o Nicolas Ferreira, tá? Eles vão fazer de tudo, né, para enterrar o cara. Eles vão colocar a direita, querendo ou não, por conta do Bolsonaro que ainda está vivo, né? Eles vão conseguir ainda diminuir, né? O número de seguidores do Nicolas Ferreira diminuiu, né? Então, eles vão fazer de tudo para frear a carreira política do Nicolas Ferreira. É o que eles vão fazer. E se o Nicolas for esperto, cara, se o Nicolas Ferreira for esperto, ele vai ter que se sair desse meio aí. Porque eles vão boicotar o cara, entendeu? Eles vão sempre viver. Sabe aquele caso da pessoa que vacila contigo e tu sempre fica. Tu perdoa e fica desconfiado com ela? Tu não dá mais protagonismo pra ela? O que aconteceu com o Michael Gray em Peaky Blinders, né? O Thomas Shelby perdoou ele, mas ficou tratando ele como o cachorrinho da coleira. É o que vai acontecer com o Nicolas Ferreira, entendeu? Então, o momento do Nicolas Ferreira se desvincular de qualquer laço com a família Bolsonaro é agora, entendeu? Porque o Bolsonaro, a gente sabe que a situação dele está crítica, e não só na política, mas também fisicamente. O Bolsonaro está cada vez mais ruim de saúde. E o Flávio Bolsonaro aí, ele é o legítimo herdeiro, né, de carregar a coroa do leão morto. Sendo que o Nicolas Ferreira tem aquela vertente da direita que está insatisfeita com o bolsonarismo, porque por mais que os conservadores, os pessoal da direita aí do Brasil digam que não, existe uma direita fragilizada no Brasil, uma direita que não se identifica com a esquerda, nem se identifica com o bolsonarismo, e muito menos com o MBL, né? Então esse pessoal estão a clamar por um novo salvador da direita, né? E esse cara vai ser sem sombra de dúvida, o Nicolas Ferreira. Eu não vejo o Nicolas Ferreira também jogando o protagonismo dele para cima do Pablo Marçal, né? Enfim, ele pode até usar o Marçal de escadinha em algum momento, mas ele vai ser o cara certo a criar uma nova variante da direita no país. É isso que a gente está vendo. E a família Bolsonaro vai fazer o possível para barrar, né? Barrar essa nova bolha dentro da direita do Brasil. É isso que vai acontecer. Então, a gente está para ver aí uma guerra fria, né? Uma guerra de comunidades, que nem a gente vê já a guerra do pessoal que apoia o Nicolas Ferreira e a guerra do pessoal que apoia o bolsonarismo, que apesar de já estar dessecado, o bolsonarismo ainda é um movimento principal da direita, né? E talvez o Nicolas Ferreira ele não tenha capacidade de sozinho enfrentar o bolsonarismo, né? É capaz dele ele até apoiar o Flávio Bolsonaro, é possível, né? É possível. Então, assim, ele até agora está inerte, né? Sobre, né? Se ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Mas esse pé de guerra aí com o Eduardo Bolsonaro, com o Renan, deixa ele numa situação muito complicada dentro do partido, né? Enfim, cara, todos, é o que eu digo, os políticos, todos eles não consideram ninguém, entendeu? Eles não, o Nicolas Ferreira não considera ninguém, o Eduardo Bolsonaro não considera ninguém, o Flávio Bolsonaro não considera ninguém. Eles não querem saber o tempo que você serviu, o quanto você foi útil, entendeu? Você só é uma peça na engrenagem. Você só vai funcionar enquanto estiver puxando o saco deles, entendeu? É isso que eles vão fazer. E o pessoal da direita está chamando o Nicolas Ferreira de ingrato. Ah, ele é ingrato. Ele está contra o Bolsonaro, é ingrato. Cara, pessoas que convivem com os filhos do Bolsonaro devem saber de coisas terríveis, entendeu? O Nicolas Ferreira, ele viu e ouviu muita coisa. E ele sabe, ele conhece toda essa patota aí, essa patota toda dos filhos do Bolsonaro. Ele conhece quem é quem. Ele sabe que existe a rivalidade entre os próprios filhos. Com a própria Michelle existe rivalidade dentro do bolsonarismo, né? Então o Nicolas Ferreira, ele conhece esse pessoal mais do que qualquer um de nós, né? Se existe motivo para as críticas dele, são críticas totalmente são críticas que a gente tem que colocar aqui na mesa, que podem ser reais, né? Entendeu? Então,
podem ter algum fundamento, essas falas, essas críticas do Nicolas Ferreira à família Bolsonaro, e se ele quer se desvincular é porque ele sabe que ele viu muita merda, ele sabe que os filhos do Bolsonaro não têm a índole do próprio Jair Bolsonaro, né? Fica, eu não votei nesse merda e não voto mais, né? Enfim, então essa é a minha opinião a respeito do Nicolas Ferreira, né? A gente vai ver aí uma nova variante no futuro do bolsonarismo e isso está para acontecer muito em breve, né? Então, esses são os próximos capítulos da direita.